da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, a todos saudações cordiais do seu Bispo Emérito Dom João. Aproxima-se a celebração da festa da padroeira de nossa querida Diocese. Será que estamos nos preparando ou preocupados com a coronavírus? Nós fugimos também dessas festas, desses momentos? Certamente não. Então, vamos pensar um pouco sobre o sentido dessa festa, um histórico. Vamos iniciar com as palavras que introduzem a missa do dia da festa, do dia 26 de julho. Festejemos com alegria São Joaquim e Santa Ana. E nós, justamente, que nos sentimos protegidos por Santa Ana como padroeira da Diocese, temos que dar ênfase a essa festa, a esta saudação. Essas palavras, justamente, nos motivam para participar dessa festa com alegria, com gratidão. É importante saber que no Evangelho não tem nenhuma menção sobre os pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, mas não quer dizer que não existiram, apenas não tem base, diríamos, bíblica, escriturística, mas temos um livro, o próprio Evangelho de Tiago, considerado apócrifo, isto é, não inspirado, não fazendo parte das Sagradas Escrituras, que nos fala justamente de São Joaquim e Ana como os pais de Nossa Senhora. Eles eram já de idade avançada e, nesta situação, Ana deu à luz a sua filha Maria. Não é uma novidade nas Sagradas Escrituras este fato. Eu penso que esse livro não inspirado do próprio Evangelho de Tiago, sim, justamente se baseia num fato bíblico do primeiro livro de Samuel, quando outra Ana, também estéril, esposa de Elcana, não tinha filhos. E foi ao templo e rezou com muita fé, desejando ter um filho, e Deus, na sua bondade, concedeu este filho, que foi chamado Samuel, o grande profeta. Então, podemos dizer que essa história de Santa Ana se inspira um pouco nesse primeiro livro de Samuel, que vocês podem ler, primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, versículo de 1 a 28. É muito interessante, faz pensar muito como Deus acompanha e segunda também os desejos bons de uma mulher, de uma esposa, para que seja mãe, para que tenha filhos, etc. Então, essa que é a festa da nossa padroeira Santa Ana, que teve um desenvolvimento lento. Iniciou no VI século, no Oriente, na Igreja Oriental, que lentamente se estendeu depois também para a Igreja do Ocidente, só no século X. E só em 1584 que houve uma manifestação pública de instituição desta festa. E imagine, no século passado, que a Igreja Romana também acolheu na sua liturgia, definitivamente, não é? No ano 1913, portanto, no século passado, a festa de São Joaquim e Ana, o casal junto. Antes era só de Ana. E agora, justamente, a Igreja quis prestar essa homenagem também ao esposo, ao pai de Nossa Senhora. Então, no 1913, esta festa foi estendida a toda a Igreja do Ocidente também, a nossa Igreja Romana. É importante pensar que o Papa Francisco, em muitas homilias e catequeses, fez e faz referência aos avós. Então, dentro do contexto histórico, diríamos assim, devocional,
Maria e Joaquim são os avós maternais de menino Jesus. Então, uma homenagem aos avós. Por isso que o Papa Francisco sempre faz ressaltar o papel dos avós na sociedade, na família, para os netos, que os avós se olhem como pessoas de sabedoria, de experiência na fé, de pessoas que possam nos estimular a viver a vocação cristã como eles receberam de seus pais, de seus avós. Você vê que é uma corrente que vai transmitindo os valores cristãos, os valores da família, os valores de uma educação na fé, tudo isso. Por isso que eu desejo para todos os avós sempre este respeito, a sua dignidade por parte dos filhos, dos netos, da família, da sociedade. É importante que também a liturgia que nós celebramos no dia 26 tem dois hinos, um da manhã e o outro das vésperas. Então, da manhã exalta justamente a filha de Ana como a soberana do mundo, a aurora que traz o sol, que traz o dia, aquela que justamente no mundo triste, às vezes, e muitas vezes, como o nosso, Maria traz a alegria. Então vocês veem, do Evangelho Jesus fala que dos frutos a gente conhece a árvore. Então Maria é o fruto desta árvore, deste casal, São Joaquim e Santa Ana, é um fruto privilegiado. Maria concebida seu pecado original, Maria aquela que foi preparada por Deus desde a eternidade para ser a mãe de seu filho, digna morada na encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, feito homem. Portanto, Maria, com todas estas qualidades, estas propriedades dadas por Deus, é a filha justamente deste casal de São Joaquim e Santa Ana. E nós temos Santa Ana como padroeira da nossa diocese. Eu tenho uma grande devoção. Tenho no meu quarto justamente aquele pôster, não é? Aquela imagem de Santa Ana que está na Catedral de Barra do Piraí, Volta Redonda, é a Catedral da Diocese. Então, é uma imagem muito bonita em que a gente vê o papel da mãe para como a filha. Então, a Ana que ensina sua filha adolescente, certamente a ler, certamente a aprender a Palavra de Deus, Sagradas Escrituras, aquilo que é uma educação integral, como falamos hoje, não é? Então, aprendamos de Ana, os pais, os avós, a educar seus filhos de uma maneira cristã. Então, tenha também essa imagem diante de si, de Santa Ana, que ensina a adolescente Maria, que é nossa mãe, porque é mãe do Filho de Deus, que nos acolheu e nos acolhe sempre como seus irmãos. Então, tenhamos este amor à nossa padroeira, a todas as famílias de Barra do Piraí e de toda a diocese. Faço votos que tenha uma festa, mesmo não podendo ser presencial, como se costumava fazer, não é? Eu participei de todas as festas desde que cheguei aqui há 20 anos e sempre tive a alegria de poder ver o povo naquela exultação, naquela numerosidade muito grande, tanto na igreja como no momento da festa, também no almoço de confraternização. Tudo isso nesse ano não podemos ter, mas Maria, a mãe de Jesus, a filha de Joaquim e Ana, avós maternos de Jesus, continua no nosso meio. Então, acreditemos, invoquemos, rezemos, porque só assim que podemos realmente viver a nossa vocação de filhos e filhas de Deus, de cristãos, de discípulos e discípulas de Cristo, de missionários e missionárias, de testemunhas que hoje são exigidos com mais clareza, com mais firmeza no mundo de hoje. O mundo de hoje precisa de testemunhas, de menos palavras,
de mais fatos que reflitam a palavra de Deus. Então sejamos portadores, servidores da palavra de Deus, vivendo-os não apenas com os lábios, mas particularmente no coração, com o nosso testemunho. Parabéns a todos os nossos irmãos e irmãs da Diocese, particularmente aos nossos irmãos e irmãs das famílias de Barra do Piraí, onde está a catedral, onde está a padroeira Santana, padroeira da nossa Diocese, mãe de nossa Mãe Maria, a Mãe de Jesus e Mãe nossa. Parabéns para todos. Meus caros irmãos, minhas amadas irmãs, em ocasião da solenidade da festa de Santana, padroeira da nossa amada Diocese, neste ano de 2020, o primeiro do triênio de preparação para celebrar o centenário da sua criação, fui convidado a apresentar algo do meu ministério episcopal. Faço, de um lado, carregando no coração a dor, o medo e a angústia trazidos pela perigosa pandemia do Covid-19, que amedronta o nosso povo e assola o mundo inteiro. Ela atinge a gente no âmago do nosso ser e nos leva a valorizar cada dia mais a riqueza dos relacionamentos de amizade e fraternidade construídos ao longo de tantos anos. Mas o faço também animado de muita alegria, revivendo os anos do meu pastoreio, rodeado por uma nuvem de testemunhas que são todos vocês, ovelhas deste rebanho. O meu ministério pastoral iniciou com alegria e entusiasmo no domingo, dia 28 de agosto de 2011, com a missa por mim presidida, presentes o senhor Núncio Apostólico Lorenzo Valdiceres e uns 30 irmãos entre arcebispos e bispos dos regionais Leste 1 e Nordeste 2, no pavilhão de eventos da Ilha São João. Era um domingo ensolarado. Estavam presentes representantes de todas as paróquias da Diocese e de representantes do clero e leigos das dioceses de Duque de Caxias, Pesqueira e Itaguaí. Uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Dei-me conta logo de ter herdado uma igreja diversificada na sua fisionomia e rica de expressões e experiências acumuladas ao longo da sua história, presentes em sua própria organização pastoral e na formação dos seus agentes. Procurei incentivar tudo o que encontrei e complementar com alguns novos elementos que me pareciam oportunos para responder às demandas do momento que estávamos vivendo. Para isso, pude contar com a colaboração de padres e leigos bem dispostos a se engajarem. Gostaria agora de apresentar brevemente alguns acontecimentos que marcaram a vida da nossa diocese ao longo do pastoreio que o Senhor me concedeu de exercer em seu nome. A compra da rádio, que ganhou o nome de Sintonia do Vale, foi um empreendimento possível graças à colaboração generosa e uma participação de fiéis e comunidades que nos surpreendeu a todos. A compra foi realizada na Festa do Sagrado Coração do ano de 2012. A JMJ, em 2013, preparada com a peregrinação dos sinais, o bote fé e o envio dos participantes sem número para o encontro com o Papa Francisco no Rio de Janeiro. Ela deixou um rastro de luz para a evangelização da juventude que se estendeu até os anos 2015 e 2016. Baste pensar ao reviver e ao Sínodo da Juventude. A criação da Comissão para a Preservação do Patrimônio Histórico-Artístico da Diocese, com a documentação de todos os bens imóveis. A contabilidade centralizada e sua sede na Cúria Diocesana.
a criação do Tribunal Eclesiástico Diocesano para atender às exigências pastorais e jurídicas do motu próprio Mitis Iudex Dominus Iesus de Papa Francisco. As visitas pastorais, iniciadas na paróquia da Catedral de Barra do Piraí em junho de 2012 e terminadas em setembro, outubro de 2017 na paróquia de Pinheiral. Cada visita foi de uma semana completa, de domingo a domingo, e provocou uma animação evangelizadora fora do comum em cada paróquia. Uma experiência muito animadora. Nas cidades maiores, a visita pastoral serviu para iniciar ou desenvolver uma pastoral orgânica da cidade e na cidade. Em Volta Redonda, culminou com a criação de 8 novas paróquias. 2 planos de pastoral, pautados nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Eles deram um norte e um forte incentivo a toda a ação evangelizadora da Diocese. A renovação dos meios de comunicação social da Diocese, dando novo impulso à PASCOM. A presença atuante da Diocese, em ocasião de manifestações públicas em defesa da vida, da justiça e da preservação dos direitos adquiridos pela classe operária da CSN, em continuidade com a tradição da nossa Igreja, pelo testemunho e a atuação de Dom Valdir Calheiros. Incentivo à pastoral vocacional e à formação dos seminaristas com a estruturação do propedêutico e a nova sede do Seminário Maior em Petrópolis. Não posso esquecer a celebração do meu jubileu de ouro presbiteral, junto com Dom João Maria Messi, que celebrava o de diamante no dia 20 de abril de 2018, onde pude experimentar o carinho do povo e a fraternidade de muitos bispos e padres como um mimo de Deus para comigo. Agradeço o nosso querido Dom João pelo seu testemunho de vida orante, humilde, simples e fraterna. Agradeço a presença, a fraternidade, a colaboração e as orações de padres, diáconos, religiosas e religiosos e de inúmeros fiéis que encontrei e caminharam conosco ao longo destes 8 anos. O meu agradecimento saudoso vai aos colaboradores da Cúria Diocesana e aos irmãos e irmãs, membros da equipe diocesana de pastoral, que partilharam comigo o ônus e as alegrias da semeadura do Evangelho. Com vocês, experimentamos um clima de família e sem vocês não seria possível realizar absolutamente nada daquilo que realizamos. Deus se serviu de todos e de cada um e cada uma de nós para darmos um rosto à nossa igreja particular e, sobretudo, para garantir-lhe a presença de Jesus, o bom pastor, que nos conduziu com a sua mão. Agradeço em primeiro lugar a Ele e a Maria, Mãe da Igreja, e coloco na misericórdia do Pai tudo aquilo que não foi como Ele desejaria que fosse. Aos 11 de maio do ano passado, acolhemos com fé e acompanhamos com nossas constantes orações o nosso bispo diocesano, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, para que conduza a nossa diocese conforme o projeto do Pai, tendo em si os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Reitero a minha vontade de ser servo e irmão de todos no Senhor e confirmo o meu desejo de caminhar com vocês até quando Deus quiser. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos nos aproximando da festa de nossa titular padroeira da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, que é a Senhora Santana, a avó de Jesus, a mãe de Nossa Senhora. Na nossa catedral acontecerá, portanto, uma missa solene especial para celebrar essa data. Toda a diocese é convidada festivamente,
celebrar a Eucaristia em honra a Santana, Senhora Santana. Inclusive, bom ressaltar que a nossa catedral, uma bela igreja antiga, com uma arquitetura muito bonita, podemos dizer uma joia arquitetônica, ela está sendo restaurada com o apoio da comunidade e também parcerias estão sendo feitas com os órgãos competentes nessa parte de resgate histórico, de proteção do patrimônio histórico do nosso país. E as igrejas, nossas igrejas, algumas são muito importantes no aspecto artístico, arquitetônico, faz parte da cultura do nosso povo. Não poderíamos deixar de valorizar, portanto, esse resgate histórico através da restauração de nossa Igreja Catedral. Peço a todos que apoiem, colaborem, valorizem esse trabalho que tem sido feito, acompanhado pela equipe responsável da nossa Diocese do Patrimônio Histórico, tendo a coordenação, o apoio também do Padre Paulo, que está muito empenhado, dando continuidade àquilo que os padres anteriores também o fizeram, de restaurar a nossa catedral. No que se refere à festa de Santana, será oferecida a vocês uma novena a ser rezada em família, diante da realidade que estamos vivendo da pandemia. E, inclusive, é importante destacar esse resgate do convívio familiar orante, que vocês estarem reunidos em oração, partilhando a fé, a vida, a caminhada, a mensagem da Palavra de Deus. Santana, nas pinturas, nas imagens, é apresentada como aquela mãe que se preocupa com a formação religiosa de sua filha Maria. E isso não pode ser perdido em nossos lares. E nas famílias haja essa catequese, esse momento de encontro, de partilha, reflexão da mensagem de Deus e também cultivo dos valores cristãos. Aproveitem bem esse momento, realizando com muita fé e piedade a novena e, ao menos através das redes sociais, participarem desta festiva solenidade que, para a nossa Diocese, ao recordar a vida e o testemunho da Senhora Santana. Os poucos relatos que temos da tradição, nossa igreja, o que sabemos é que Santana, ela teve Maria com uma certa idade e ela, com muita confiança em Deus, pedia a graça de ser mãe. Isso lhe foi concedida. Portanto, o exemplo de fé e de confiança de Santana inspire cada um de nós. Que o Senhor derrame abundantes bênçãos a todos que estão me ouvindo, que estão em seus lares, caminhando na fé e renovando a esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.